Olá pessoal, neste vídeo eu gostaria de trazer para vocês o conceito de mecanismos envolvidos no aparecimento das arritmias, também chamados mecanismos eletrofisiológicos. Então, os livros de cardiologia dizem que as arritmias podem aparecer por aumento do automatismo, por circuitos de reentrada e atividade deflagrada. A gente vai falar aqui sobre os dois primeiros, que são os mais importantes. Então, aumento do automatismo. Mais uma vez, a gente já falou sobre esse conceito de que no nosso coração existem células marca-passo espalhadas. Entretanto, é aqui no nó sinusal, nesta região, que tem as células mais rápidas. Portanto, nós temos o ritmo sinusal. Mas algumas dessas células podem aumentar o seu automatismo, que é o que classicamente acontece na intoxicação digitálica ou algumas outras alterações relacionadas também a drogas ou hipoxemia ou isquemia. Acontece que, aumentando o automatismo, essa célula pode mandar impulsos isolados, que a gente vai ver como extrasístoles muitas vezes, e podem até passar a comandar o coração. Então, esse é o mecanismo eletrofisiológico chamado automatismo. E o segundo mecanismo é o chamado mecanismo de reentrada. Esse aqui é muito importante. Por quê? Porque ele está envolvido em arritmias muito famosas, como a taquicardia de reentrada nodal, a taquicardia ligada ao Wolff-Parkinson-White, ao flutter, a fibrilação atrial, a fenômenos ligados à parada cardíaca, como taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Então vamos estudar o que acontece no fenômeno de reentrada. Por algum motivo, ok? Então imaginem que aqui, olha, em volta desta região, a gente tem miocárdio, ok? Ó, miocárdio, né? Eu estou fazendo um desenho aqui complementando a figura, miocárdio. Agora, aqui no meio, ok? Eu tenho um miocárdio que pode ser que ele tenha uma mistura de um tecido fibroso. Por quê? Porque este pedacinho do miocárdio aqui, por exemplo, sofreu com um estiramento que acontece na FA. Ou porque nesse começo aqui do miocárdio, nesse pedacinho do miocárdio, perdão, eu tive uma isquemia por conta de síndrome coronariana e virou fibrose. O ponto é, o miocárdio ele não é mais uniforme. Ele tem cicatrizes, ele tem alterações no meio das fibras. Isso faz com que o impulso cardíaco ele venha, mas ele sofra uma divisão, ok? E nessa divisão, a maior parte das vezes, não acontece nada, ele segue o caminho, se reencontra e a pessoa não tem arritmia. Mas, algumas vezes, essa divisão ela vai passar por mecanismos em que, em uma das vias, essa passagem é bloqueada. E eu tenho um substrato para o aparecimento de um circuito que fica girando em torno dessa alteração miocárdica. Então a gente vai estudar depois, é isso que acontece na taquicardia de reentrada nodal. Só que a diferença é que isso acontece no nó e é por conta de pessoas que têm dupla via nodal. É isso que acontece em quem teve infarto e faz uma taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular até. É isso que acontece em pacientes que têm fibrilação atrial. Então eu tenho inúmeros desses circuitos nos átrios. Então, mais uma vez, esse é um mecanismo eletrofisiológico bastante importante e que nós vamos estudar depois em cada uma das arritmias. Outro ponto que vale a pena comentar. Muitas vezes, as pessoas que têm este mecanismo eletrofisiológico de circuito de reentrada, quando estão em uma condição de gravidade, de instabilidade hemodinâmica, elas são passíveis de receber um choque, né? Que nós chamamos de cardioversão elétrica, quando o paciente não está em parada cardíaca, né? Ou desfibrilação, quando eu tenho uma taquicardia ventricular sem pulso, ou fibrilação ventricular. Vocês vão estudar isso nos cursos de ACLS e BLS. De qualquer forma, olha que legal já ligar com a nossa aula de eletro. É nos mecanismos de reentrada que quando você dá um choque, ele acaba com esse mecanismo de reentrada e por isso ele acaba revertendo a arritmia. Inclusive, instabilidade elétrica é o tema do próximo vídeo. Grande abraço!